lá, a gente vai agora para tratar do grande assunto deste domingo aqui na América do Sul, que são as eleições na Argentina, o segundo turno das eleições presidenciais entre Javier Milei e Sergio Massa representando o peronismo e Javier Milei, o ultralibertário. Nós vamos para Buenos Aires e para conversar com nossos dois repórteres que estão em loco. Tanto Luciana Tadeu quanto o Fernando Nakagawa estão ao vivo conosco e juntinhos ali, todos juntos, ali para nossa entrada aqui, nossa primeira entrada nesta tarde de domingo, direto de Buenos Aires. Luciana, boa tarde para você, com mais calma, boa tarde também para o Naka. Digam para a gente onde vocês estão, é uma das sessões eleitorais, aparentemente, pelo que a gente está vendo, são o pessoal votando aí, e a informação que se tem é de que um pouco menos da metade dos eleitores argentinos já foram às urnas. São mais de 35 milhões de eleitores habilitados e um pouco menos da metade já escolheu o seu candidato. É isso, Luciana? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Exatamente. Até as 2 da tarde, 45% do padrão tinha votado aqui na Argentina, de um total de 35 milhões de eleitores que são esperados para essa jornada eleitoral aqui neste domingo. Foi uma votação até agora com poucos incidentes, porém com essa preocupação no ar por denúncias de supostas irregularidades do candidato ultralibertário Javier Milei, que desde o primeiro turno vem falando aí de supostas irregularidades, supostas fraudes em relação às cédulas de votação, Yuri, porque aqui na Argentina a votação é em papel, vocês conseguem ver aqui atrás da gente que os eleitores eles recebem dos presidentes de mesa e dos fiscais envelopes, eles entram atrás dessa cabine de votação que se chama quarto escuro, lá eles encontram as cédulas dos dois candidatos e aí eles colocam dentro desse envelope o candidato que eles escolherem, saem e depositam na urna. Acontece que quando algum eleitor quer tentar boicotar um candidato, existe alguns casos em que as cédulas são roubadas. Então, por exemplo, hoje de manhã teve um caso de um jovem de 16 anos que acabou preso por sair desse quarto escuro com muitas cédulas de um dos candidatos. Então, esse tipo de coisas acontecem, porém, não é em uma porcentagem significativa para alterar um resultado eleitoral. Nunca houve uma denúncia consistente de fraude e essas próprias acusações do candidato da Liberdade Avança não foram sustentadas com nenhuma prova, Yuri. Aí, Luciana e Naka, se vocês conseguem mostrar essas boletas para a gente já viu como são, né? Tem as fotos do candidato, né? Tem os nomes, seja do candidato a presidente, do candidato a vice, no caso de Sérgio Massa e Agostinho Grossi, no caso de Javier Milei, Patrícia Villarruel, e aí o eleitor pega esta boleta, coloca no envelope e daí deposita na urna, né? E é assim que funciona ali na Argentina. E ontem o Naka trouxe a informação que a campanha de Javier Milei teve toda uma estratégia em relação à distribuição dessas boletas, né, Naka? Recuperando um pouco do que você trouxe ontem, a recomendação das autoridades eleitorais da Argentina, eles não têm uma justiça eleitoral como a nossa no Brasil, constituem uma direção ali, né, uma diretiva, um comitê para fazer as eleições, e eles sugerem que as campanhas produzam boletas em número suficiente para todos os eleitores votarem no seu candidato. Mas Javier Milei adotou uma estratégia diferente do que o recomendado, não é isso, Naka? Exatamente, Yuri. Foram impressas as boletas necessárias, as cédulas necessárias pela campanha da coligação à Liberdade Avança, de Milei, só que deliberadamente este grupo político optou por entregar um volume menor que o sugerido pela autoridade eleitoral. A referência são 350 cédulas por mesa, né, aí no Brasil seria a zona eleitoral, mas eles entregaram os relatos aqui de cerca de 100, um pouco mais de 100. E essa diferença seria entregue hoje pelos fiscais dessa coligação, e o argumento da campanha é que havia um perigo, o risco de roubo. Este é um dos tópicos polêmicos nesta campanha, que teve no segundo turno acusações sem nenhum tipo de prova, sem nenhum tipo de indício por parte da campanha do Liberdade Avança de que o processo eleitoral não teria lisura, teria algum problema
problema, mas, de novo, eles não apresentaram nenhum tipo de indício, nenhuma prova de que isto poderia ser verdade. Mais cedo, agora no comecinho da tarde, os dois candidatos, Yuri, votaram. E logo após a votação de Javier Milei, os colegas jornalistas perguntaram sobre esta suposta falta de boletas, já que Maurício Macri mencionou que onde ele foi votar não tinha boletas do candidato Javier Milei. Ele disse que estava muito tranquilo com relação a isso e o trabalho de distribuição das boletas estava sendo feito, e ele até fez uma brincadeira: se não estivesse lá naquela mesa, talvez porque todas já estivessem dentro da urna. E Massa também já votou logo depois da hora do almoço, disse que a votação aconteceu em absoluta normalidade, e ele defendeu o diálogo e também a busca por consensos do novo presidente daqui da Argentina, e disse que depois de lá ia voltar para casa para um churrasco que o pai dele ia fazer. Nada mais tradicional na Argentina do que um assado no domingo, né? Agora, uma das outras questões que a gente estava falando ao longo dessa expectativa para essa semana, e a Luciana trouxe a parcial que foi divulgada pelas autoridades eleitorais aí da Argentina, de pouco mais, cerca de 45% dos eleitores, está mais ou menos, Luciano, pelo que eu tinha visto ali até o meio-dia, mais ou menos o mesmo nível de comparecimento do primeiro turno. Havia uma discussão, né? A gente inclusive conversou aqui com o economista Maurício Moura, que é especialista em pesquisas de opinião, monitoramento também, e é professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Ele estava apontando isso, para a gente ficar atento à taxa de comparecimento dos eleitores, levando em conta que amanhã é feriado na Argentina e que, se eventualmente uma menor ou maior taxa de comparecimento neste segundo turno em comparação com o primeiro, poderia, numa eleição tão disputada quanto essa, poderia fazer uma diferença, né, Luciana? Claro, os argentinos terem ido viajar para esse feriado, sim, pode incidir no resultado final. É uma eleição muito disputada, então talvez justamente por isso tenha essa estabilidade aí na quantidade de eleitores que estão comparecendo às urnas, porque quando a possibilidade é de que o resultado seja tão próximo, o eleitor se sente mais responsável pelo que pode acontecer. Outra coisa importante desse feriado, Yuri, é que sempre aqui na Argentina se espera um impacto econômico muito importante logo após as eleições presidenciais, com uma incidência nos preços, incidência no valor do dólar paralelo, que é o valor para o qual o argentino está sempre olhando para estabelecer preços dos comércios, preços dos serviços. E como na segunda-feira é feriado, a gente provavelmente só vai sentir esse impacto econômico na terça-feira. Então, a expectativa sobre quem vai ser o próximo presidente termina hoje, mas sobre como isso vai impactar na economia ainda vai ter vários dias de repercussão, não só na segunda e na terça, mas até o dia 10 de dezembro, que é quando o próximo presidente assume. Sem dúvida, e aí a questão a depender de quem for tomar posse em 10 de dezembro, e aí para jogar para o NACA, tem toda a expectativa do impacto das relações com o Brasil. A gente já trouxe aqui um destaque rápido aqui na nossa escalada, né, na apresentação do nosso cardápio de notícias com a Marina Demori, que o governo brasileiro, o presidente Lula, tem muito marcado a diferença de relação. Se der Sérgio Massa, vai ter vai à posse, vai comparecer e vai tentar ajudar ao máximo o país vizinho. Se for Javier Milei, vai fazer um cumprimento protocolar por meio de redes sociais, e as relações vão se manter, porque são relações muito estáveis entre os dois países, mas nem de longe vai haver uma compatibilidade política, e isso talvez possa fazer diferença em algumas questões econômicas, não, Naka? Sim, definitivamente. Agora é interessante porque o candidato opositor, né, Javier Milei, alterou o discurso com relação ao Brasil ao longo das últimas semanas. No começo da campanha, no primeiro turno especialmente, ele deu mais de uma declaração à imprensa dizendo que não gostaria de negociar com a China e o Brasil, porque, segundo ele, são dois países governados por lideranças comunistas, e por isso ele não gostaria de manter negócios com estes dois
mercados que estão entre os dois dos maiores parceiros comerciais aqui da Argentina. No segundo turno, ele modulou esse discurso. Ele disse que as relações comerciais entre brasileiros e argentinos são privadas e o Estado não consegue interferir nisso. É uma meia-verdade. Definitivamente, as relações são privadas, mas os Estados, eles conseguem abrir ou fechar mercados. Quando, por exemplo, nós tivemos no Brasil a presidência de Jair Bolsonaro, a relação do Brasil com o Mercosul e com a Argentina também foi esfriada, porque a presidência de Bolsonaro não tinha como prioridade esta relação com os países do Cone Sul. É possível que, em caso de vitória do candidato de oposição aqui, a gente passe por um mesmo processo, só que dessa vez é capitaneada pelo lado argentino neste esfriamento. Já Sérgio Massa, por sua vez, ele é completamente alinhado à ideia de um mundo multipolar, gosta da ideia do Mercosul, assim como o G20, apoia o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e também quer que a Argentina acelere o processo de entrada no BRICS. É uma agenda internacional muito mais parecida com a do presidente Lula no Brasil. Agora, uma curiosidade, Yuri, o candidato Sérgio Massa disse que foi comer um assado lá na casa deles, né, o que o pai faria, mas na família, sempre em dias de eleição, segundo ele, segundo o candidato, na entrevista que ele deu, a mãe dele faz lasanhas. E aí, só que hoje está 26 graus, ele disse que está calor demais, então a lasanha foi descartada hoje no almoço da família e o pai dele vai fazer o churrasco. Agora, já Javier Milei, Yuri, eu ouvi uma entrevista, Luciano, você deve saber dessa história, ele disse numa entrevista para o La Nación que ele não gosta muito de comer. Ele disse que a comida para ele é quase que uma obrigação orgânica. Ele não sente muito prazer em comer, em se alimentar, é uma das excentricidades do candidato de oposição. Eu não tenho a menor dúvida, num dia como hoje eu iria de assado, e você? Eu acho que eu prefiro a lasanha, eu já estou meio cansada do assado argentino. Polêmica. Bom, e vamos combinar que os argentinos, até por toda a ascendência italiana deles, também a lasanha, né, levando em conta que Sérgio Massa chama massa, inclusive. Então, até no nome da família tem o histórico aí de comida boa, né? Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Estou vendo que, enfim, vocês estão em Buenos Aires, que é um dos locais aí de maior disputa dos eleitores, no seguinte sentido. A cidade de Buenos Aires tem um histórico de oposição ao peronismo já nas últimas eleições, mas quem saiu vencedora no primeiro turno foi Patrícia Bullrich. E aí os seus eleitores, muitos deles também associados ao macrismo, né? Não à toa Maurício Macri também, o Naka já destacou, se tornou uma figura importante, o ex-presidente também neste segundo turno agora. Imagino que é uma cidade que tende a votar mais em Javier Milei do que Sérgio Massa, embora ele tenha ficado em segundo lugar. Javier Milei, na cidade de Buenos Aires, ficou em terceiro no primeiro turno. Agora, também tem outras regiões aí que estão em disputa, como, por exemplo, a província de Córdoba. Talvez a Luciana possa nos trazer um pouquinho mais de informação disso. Foi onde Javier Milei terminou a eleição, porque o governador de lá também foi candidato no primeiro turno, ganhou algumas regiões importantes ali da província, só que não declarou apoio no segundo turno para nenhum dos dois lados, embora seja um peronista, né, Luciana? Exato. Aqui na capital é muito provável que a maior parte desses eleitores que votaram aí na Patrícia Bullrich migrem para o Javier Milei e Córdoba, tanto Córdoba como Santa Fé, que são bastiões antiperonistas, são muito importantes para o candidato. Por exemplo, em Córdoba, onde ele fechou o comício, ele tinha feito aqui em Ezeiza, que é uma região peronista, na Grande Buenos Aires, um encerramento de campanha um dia antes de ir para Córdoba. E tinha no máximo umas 500 pessoas. Eu fiquei bem surpresa, tinha muitos jovens, que é o público que o Javier Milei geralmente convoca, porém pouquíssima gente. Eu fiquei muito surpresa, porque é o candidato que pode se tornar o próximo presidente do país. E em Córdoba, ele conseguiu reunir uma multidão. Dizem que ainda não é a mesma multidão que o Juntos por el Cambio, lá, o Maurício Macri, candidatos dessa força mais tradicional de direita, conseguiam reunir em Córdoba, mas foi uma multidão muito expressiva. E Javier Milei tinha ficado em primeiro lugar em Córdoba no primeiro turno. Patrícia Bullrich
Boric ficou em segundo, Juan Schiaretti, que foi o candidato, que é o governador da província e foi candidato do peronismo dissidente, ficou em terceiro e Sérgio Massa ficou só em quarto. Então, para ver a força desse anti-kirchnerismo, né? Então, é muito possível que Milei tenha uma vitória muito expressiva em Córdoba, que é a segunda cidade mais populosa da Argentina, de maior população da Argentina, e a província de Córdoba também é a segunda província com maior população da Argentina. E a tendência é que aqui na província de Buenos Aires, que é fortemente peronista, onde foi eleito o governador Axel Kicillof, reeleito o peronista kirchnerista, é muito provável que Sérgio Massa tenha uma votação expressiva por aqui, Yuri. Isso, para a gente dar números, dimensão a essas localidades que a Luciana Tadeu estava descrevendo para a gente, a cidade de Buenos Aires tem mais ou menos 7% dos eleitores aptos, mas a província de Buenos Aires passa dos 37%. Mais de um terço dos eleitores argentinos vivem na província de Buenos Aires. Córdoba e Santa Fé têm 9 e 8% dos eleitores. Essas três províncias mais a cidade de Buenos Aires respondem por nada menos do que 6 em cada 10 eleitores argentinos. É o grande tabuleiro de disputa ali da Argentina, que é uma federação assim como o Brasil. Luciana Tadeu, Fernando Nakagawa, nossos repórteres em loco lá em Buenos Aires, vamos dar um descanso para eles poderem tomar uma aguinha e daqui a pouquinho eles voltam com mais informações das eleições na Argentina. Por hora, meus amigos, muito obrigado, um saludo, hasta luego.